Boa noite a todos. Bem, gente, em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus por esse momento. E quero também agradecer a presença de todos. Agradecer a presença das autoridades. Agradecer os funcionários da prefeitura que se encontram presentes. Mesmo aqueles que não são funcionários, obrigado pela presença. Quero dizer que hoje nós vamos votar um projeto que dá mais ampla democracia. E quero que os vereadores estejam tranquilos para fazer tudo aquilo que está de bem com a sua própria consciência. Certo? Muito obrigado. Estamos reunidos para a 61ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Alvilândia, do dia 5 de setembro de 2016. Dando início à sessão, solicito a todos presentes que fiquem de pé. De acordo com o parágrafo 3º do artigo 73 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Alvilândia, solicito do nobre vereador que faça a leitura de um dos versículos da Bíblia Sagrada. Digníssimo senhor presidente, componentes desta mesa, funcionários desta casa, nobres companheiros vereadores e munícipes que nos honram com a presença, vossa presença que é importante nesta noite. Bom seria que todas as sessões estivesse esta casa cheia para assistir o nosso trabalho, o que faz o vereador. Que às vezes o vereador é criticado porque o povo não vem aqui nessa casa. Mas hoje essa casa está repleta. Para nós é uma satisfação muito grande. Eu agradeço a todos que estão aqui presentes. Vou ler aqui, segundo escreveu o salmista Davi, no Salmo 144, diz assim: Bendito seja o Senhor, meu rochedo, que adestra minhas mãos para o combate, meus punhos para a batalha. Ele é o meu aliado, a minha fortaleza, minha cidadela e meu libertador. Obrigado. Amém. Em nome de Deus, iniciamos nosso trabalho. Solicito ao segundo secretário vereador Arthur da Silva Ribeiro que faça a chamada dos senhores vereadores. Senhor presidente, componente da mesa, funcionário dessa casa, nobres colegas vereadores, munícipes que nos honram com a presença, boa noite a todos. Arthur, presente. Carlos. Presente. Claudineide. Ederlei. José Eduardo. Leonício. Luiz Magno. Renato. Sidney. Havendo o número regimental, declaro aberto os trabalhos para a presente sessão. Coloco em votação a dispensa da leitura da ata da seguinte sessão. 60ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Alvilândia, do dia 15 de agosto de 2016. Os vereadores que aprovam a dispensa da leitura da ata permaneçam sentados. Aprovado. Conforme o parágrafo 3º do artigo 82 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Alvilândia, o vereador que desejar pedir verificação ou impugnação da ata, a palavra está livre. Não havendo vereador que desejam pedir verificação ou impugnação da ata, coloco a mesma em votação. Os vereadores que aprovam a ata permaneçam sentados. Aprovado. Solicito da primeira secretária vereadora Claudineide Aparecida da Silva Teruel que faça a leitura das correspondências recebidas. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alvilândia, senhor Carlos Roberto da Silva e nobres vereadores, componentes desta Casa de Leis. Referente ao processo do Tribunal de Contas, número 00722/26/13,
Contas do Executivo Municipal do exercício 2013. Ivan Zinete, portador do CPF, número 58.501.628/36, já devidamente qualificado nos autos do Tribunal de Contas e no expediente Tribunal de Contas 00167-004/15, na qualidade de prefeito municipal de Alvinlândia, vem respeitosamente perante vossas excelências, a fim de requerer que se designe autorizar o uso da tribuna no dia designado da sessão de julgamento de minhas contas do ano de 2013, e tudo em obediência aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, de modo a esclarecer que as anomalias apontadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tratam-se de falhas formais que não trouxeram prejuízo ao erário municipal ou a seus comandos, estando as praticamente todas sanadas, inclusive data máxima vênia. Termos que, rogando, seja levado ao conhecimento do plenário o presente requerimento para deliberação e votação, contando com a sua aprovação, pois conveniente e pertinente a apresentação de defesa oral do prefeito de Alvinlândia, Ivan Zinete. Oportunidade em que, inclusive, poderão os nobres edis realizarem perguntas a respeito para melhor entendimento e esclarecimento, esperando-se por sua aprovação. Alvinlândia, 2 de setembro de 2016, Ivan Zinete, prefeito municipal. Solicito a leitura do requerimento do excelentíssimo senhor prefeito, mas esse aí é... Aqui está na correspondência. Terminada a leitura das correspondências recebidas, passamos às indicações e requerimento. Não havendo requerimento e indicações, passamos ao pequeno expediente. Conforme o artigo 85 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Alvinlândia, o pequeno expediente se destinará aos oradores inscritos para versar sobre qualquer assunto de livre escolha, sem concluir com pedidos ou requerimento. Solicito ao segundo secretário, vereador Arthur da Silva Ribeiro, se há vereadores inscritos. Ederlei. Com a palavra o vereador Ederlei Marcos dos Santos Briqueses. Senhor presidente, componentes da mesa, funcionários dessa casa, companheiros vereadores, munícipe que nos honra com a presença, é uma satisfação ver essa casa cheia. Eu queria deixar meu repúdio aqui, senhor presidente, onde vem e-mails de internet colocando pessoas de má fé, ou talvez até pessoas que, já vou dizer logo, desmambou de teta pública, vem querer denegrir a imagem de qualquer pessoa. Eu acho que se a pessoa tem vontade de falar, ele mostra a cara. Porque ficar falando que essa casa não tem vereador, graças a Deus, eu sou um vereador. E tem mais 8. Agora, se cada um tem a sua conduta diferente, isso é de cada pessoa. Eu tenho a minha, eles têm a deles. Agora, isso que é lamentável,
pessoas de má fé usando meios de internet. Eu já nem tenho isso aí por causa disso. Eu não gosto dessas coisas. Se eu tenho alguma coisa para falar, não manda recado, não. Se tiver alguma coisa para falar de mim, fala. Cita meu nome e mostra a cara. Que eu vou até no inferno. Se for preciso. Muito obrigado. José Eduardo. Leonício. Luiz Magno. Com a palavra o vereador Luiz Magno Russo. Senhor presidente, companheiros vereadores, munícipes que nos honram com a presença. Faço minhas as palavras do vereador Derlei. Até outro dia, hoje de manhã, eu estava sentado com a Taliba, ele estava mostrando para mim no Face aí fotos de vereador que votava contra do prefeito, tinha até foto minha no meio. Eu acho engraçado que passa 30 sessão aqui, vem 2 pessoas, vem 3, 4 pessoas, aí pega um sem coragem, que eu acho que, igual o Derlei falou, se for homem, fala o nome, quem é, porque é fácil colocar o nome de tantos amigos que eu tenho aqui, tem pessoa até que eu não conheço, falar escondido é fácil falar. Só que dar a cara para falar não tem coragem. Pode ser um candidato, pode ser uma candidata, pode ser uma pessoa que nem não tem interesse em ser nada. Agora, é muito fácil pegar lá, pôr a foto de uma pessoa lá e falar, fulano vai votar, outro vai votar, isso aí é fácil. Meter o pau. Então, quando o Renato fala que é gostoso ver todo mundo aqui, é gostoso. Porque aí cabe aquele falatório que fulano não faz nada, outro não fala nada, outro não quer fazer nada. Se todo mundo viesse do jeito que veio hoje aqui, garanto que muita gente não aceitava ficar ouvindo falsas críticas no celular, em Face. Porque quando eu falo que é difícil estar aqui ser um vereador, é difícil sim. Porque agrada 50%, 50% desagrada. Agora, se a gente não tivesse vontade, eu por exemplo, fui vereador 2 mandatos, 8 anos eu estou aqui. Gostei, não tenho que reclamar dos 8 anos que eu tive aqui. Não vou dar esses 4 anos aqui por opção minha, que não quis ser candidato. Graças a Deus estou saindo com o nome limpo. E procurei fazer o máximo de mim aqui. Sei que às vezes não agrada um, agrada outro. Isso aí vai ser normal. Só que eu queria pedir, que nem eu ia falar, nós somos em 9, para cada um tem uma decisão. Vamos votar as contas do prefeito. Até agora eu não falei para ninguém, nem para o Derlei, nem para o seu Zé, o que eu vou fazer. Só que eu já saí de casa com a cabeça feita no que eu vou fazer. Do mesmo jeito que eu respeito todo mundo, peço respeito, não só para mim, para todos os vereadores aqui que vão dar a decisão dele, mas que sejam respeitados, porque amanhã depois tem mais candidato aí na plateia que vai ser eleito também. E vai pedir o mesmo respeito que eu estou pedindo hoje aqui. Obrigado. Renato Teruel. Com a palavra o vereador Renato Teruel. Mais uma vez, volto às tribunas, já cumprimentei a todos. Quero endossar as palavras do meu nobre companheiro vereador Derlei. Eu já visto que gente desocupada, não tem o que fazer. Em vez de cuidar dos seus trabalhos, fica colocando coisas no Facebook. Você nunca viu falar nada em Facebook, nem internet. Puseram meu nome hoje, esse cara tem que lavar a boca para dar meu nome. E põe a cara bater. Esse mariquinha, quem é que esse João Manzano? Que o João Manzano já morreu. João Manzano já morreu. João Manzano é pai do... Ó, para você saber quem que é João Manzano, João Manzano é pai do Vicente Manzano, Sebastião Manzano, é tio da Isa Manzano, já morreu. Se esse mariquinha, põe na cara a tapa e fala quem é. Porque fica falando coisa por trás, nas costas. Fala por frente. Viu? Isso é uma vergonha. Eu nunca falei nada de ninguém. Eu só tenho meus defeitos, tenho minhas qualidades. Eu estou aqui e eu acho que vou votar, eu voto do meu jeito. Eu voto do jeito que eu quero. Eu não tenho rabo preso com ninguém. Não tenho rabo preso com ninguém. Por isso que eu estou aqui, já 5 mandatos. E eu bato no peito aqui, que eu só tenho 5 mandatos.
Viu? Porque eu falo a verdade e falo sempre com ela. Obrigado. Sidney. Com a palavra o vereador Sidney Struve. Senhor presidente, funcionários dessa casa, vereadores que tomam as mesas dessa Câmara, munícipe presente, funcionários da Prefeitura, pessoas que hoje estão aqui para gloriar o nosso trabalho. Venho agradecer a todos esses candidatos que aqui estão hoje, para ver, como o nobre vereador disse, é fácil falar no Facebook, é fácil falar, fazer fuxico por aí, mas eu quero ver, estar aqui na tribuna e lutar pelos direitos da população. Ir em casa, pedir o voto, entrar de cabeça erguida e sair de cabeça erguida. Graças a Deus, assumindo-se no final do mandato, mas assumi 92 votos que me votaram na eleição. Estou aqui para votar da maneira correta e certa. Ninguém pediu para me votar sim ou votar não. A minha consciência que me diz o que eu tenho que fazer. Essas pessoas que aí no Facebook deveria tomar vergonha na cara. Se ele é tão bom, por que ele não sai de candidato e vai pedir voto nas casas? Se ele fosse bom, saía aí pedindo voto e vem aqui sentar na cadeira de vereador. Só que ele, infelizmente, está no cemitério. Né? Então, eu agradeço a todos que estão aqui. E a esses os candidatos que estão aqui, vendo nossa sessão de hoje, preste atenção. Não julgue, porque amanhã pode ser vocês que serão julgados. Obrigado. Terminado o pequeno expediente, passamos à ordem do... Claudineide. Com a palavra a vereadora Claudineide Aparecida Silva Teruel. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, funcionários. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, senhores, pela presença de vocês, senhores e senhoras, crianças. Senhor presidente, eu vim nessa tribuna apenas para agradecer. Agradecer a presença de nossos munícipes. Agradecer a presença das nossas autoridades. Bom seria, eu estive comentando já há pouco, bom seria todas as sessões a gente tivesse esse número de pessoas prestigiando o nosso trabalho. Bom seria, estou muito feliz de ver, né, a Câmara cheia, as pessoas prestigiando o nosso trabalho. Eu quero agradecer mesmo de coração a presença de todos vocês. E agradecer também a Deus, né, por esse privilégio, essa oportunidade de estar aqui, ocupando esse lugar, né, fazendo parte dessa Casa de Leis. Eu tenho que agradecer, em primeiro lugar, a Deus. Ele me colocou aqui, Ele me deu essa oportunidade. E eu estarei aqui até o dia que Ele permitir que eu esteja. E agradecer também a oportunidade, senhor presidente. Muito obrigada. Terminado o pequeno expediente, passamos à ordem do dia. Itens da ordem do dia. Projeto de lei número 23/2016. Conforme o regimento interno da Câmara Municipal de Alvinlândia, o referido projeto de lei será em duas discussão e votação. O referido projeto de lei dependerá do voto da maioria simples dos membros da Câmara para sua aprovação. Conforme o regimento interno da Câmara Municipal de Alvinlândia, terá duração de 5 minutos por artigo, até o máximo de meia hora para discussão de projeto de lei em primeira discussão. Solicito do segundo secretário
da segunda secretária, vereadora Claudineide Aparecida da Silva Teruel, que faça a leitura do projeto de lei número 23/2016, juntamente com as mensagens e o parecer das comissões permanentes. Senhor presidente, pela ordem, é para ler todo o projeto? O secretário já ter sido encaminhado cópia a todos? Vou ler a mensagem, só porque isso aí já... Prefeitura Municipal de Alvinlândia, Estado de São Paulo. Mensagem 24/2016. Senhor presidente, temos a honra de encaminhar, por intermédio de Vossa Excelência, a elevada deliberação desta douta Câmara de Vereadores, o incluso projeto de lei 23/2016, desta data, que dispõe sobre a consolidação do firmamento de acordo de parcelamento de tributos previdenciários com a Receita Federal do Brasil. Justificativa. A presente propositura que ora submetemos ao crivo dos nobres vereadores tem por objetivo a consolidação do firmamento de acordo de parcelamento de tributos previdenciários com a Receita Federal do Brasil, na forma da Lei 10.522, de 19 de julho de 2002. Por ser uma lei genérica, a mesma será objeto de quaisquer tipo de convênio e os termos aditivos e porventura o município seja contemplado. Portanto, em face de relevância e interesse público da matéria, solicitamos a especial atenção dos nobres vereadores para apreciação e aprovação do referido projeto, bem como requeremos a sua tramitação em regime de urgência, nos termos da lei, do artigo 45 da Lei Orgânica Municipal. Atenciosamente, Ivan Zinetti, prefeito municipal. Vereadores que desejam discutir o projeto de lei número 23/2016, a palavra está livre. Com a palavra, o vereador Ederlei Marcos dos Santos Briquez. Mais uma vez na tribuna, agradecer a presença de todos novamente. Senhor presidente, é mais um projeto que vem faltando, vem pela metade. A gente vai aprovar, igual eu falei na sessão passada, e vem falando direto. Todos os projetos, ele vem, não vem com valor, não vem com memorial descritivo, não vem com nada. A gente não sabe o que vai votar. Até inclusive esse jornal colocou que eu tinha falado aqui que nós estávamos votando projeto no escuro. Eu até vou dar os parabéns para ele, porque na realidade eu falei. E falo, e vem falando direto. É um outro de tributos previdenciários. Esse ainda a gente sabe, porque agora todo mês é obrigado a votar ele, porque o sistema não aceita. Só que deveria pelo menos ter vindo o valor de novo. É aproximadamente 111 mil reais e uns quebrados. Só que esse aí é o início. Ele tem mais 30 mil reais, passa 30 mil reais de juro. É demais, né? Mas, mais uma vez, vou cobrar, vou continuar cobrando, eu fui eleito para isso, ganho para isso. Os projetos continuam vindo faltando. Muito obrigado. Mais algum vereador? Com a palavra, o vereador Sidney Struck. Mais uma vez, usando essa tribuna, eu falo, senhor presidente, venho falar também esse projeto de lei. Nós deveremos estar, sim, vendo com muita delicadeza esse projeto, porque é o seguinte, 30 mil reais hoje para a prefeitura, que nós já se encontra numa situação que não é boa, nós precisamos ver certinho o que nós estamos aprovando. Porque isso é uma situação complicada. Nós temos que nós somos um vereador para estar aqui fazendo o nosso serviço. De vereador, representante de vocês aí. Então, não é porque por isso, por aquilo, não.
nós temos que estar cientes do que nós estamos fazendo. Eu gostaria que, se possível, votar em primeira hoje e em segunda. Não pode? Está com prazo vencido já, senão não parcela mais. Já veio esse projeto. Ah, então você me desculpe, mas eu não estava aqui nessa época, então. Já veio uma vez. Muito obrigado. Mais algum vereador? Com a palavra, o vereador Renato Teruel. Mais uma vez, voto tribuna, eu queria agradecer a presença do sargento aí, os homens presentes aqui, obrigado pela presença da autoridade da cidade. Eu não vi isso, eu desculpe que eu não tinha visto aí, mas cumprimentando o senhor. Olha, gente, nós votamos todos os projetos que vêm a essa casa. O executivo não pode reclamar dessa casa de lei. Por quê? Porque essa casa, todos os projetos que vêm aqui, nós nunca largamos de aprovar. Os vereadores estão impedindo o mandamento do município. Não. Todos os documentos que vêm aqui nós aprovamos. Nós damos respaldo ao executivo. Tem nosso respaldo. Nós sempre votamos a favor. Nós não atrapalhamos o andamento da cidade. Isso aí eu falo, está aqui os novos vereadores que sabem disso. Então, esse documento nós não podemos deixar de aprovar, porque senão vai ficar gente sem pagar. Obrigado. Mais algum vereador? Com a palavra, o vereador Leonício Roberto Eleutério. Senhor presidente, companheiros vereadores, munícipes presentes, meu boa noite. Eu gostaria de explicar um pouco esse projeto para maior entendimento das pessoas que se encontram presentes. Esse projeto, ele é de fins tributários e previdenciários, certo? Isso aqui envolve várias coisas, como ação trabalhista, fundo de garantia, INSS, todas essas coisas. Esse é um projeto que a gente vem votando já todas as sessões, porque o sistema da prefeitura, que é desenvolvido pela Fiorilli, ele aceita as parcelas mensais, não aceita o projeto, os 12 meses lançados no parcelamento. Por isso que o vereador Derlei até pediu para que colocasse todo o escopo do projeto para melhor entendimento, porque é uma cobrança antiga dessa casa já. Os projetos vêm faltando informações. Só que a gente, como vereador também, pode tirar um tempinho, ir lá na prefeitura, procurar saber como o vereador Derlei foi hoje, como eu tive lá. Então, acho que não custa nada a gente ir lá, olhar e ver também. Porque é um projeto que a gente já vem votando é o projeto número 23. É um projeto já antigo, que todo mês a gente vota. Mais algum vereador? Quero informar os senhores vereadores que na sessão passada eu já cobrei esse tipo de ato que o pessoal que elabora os projetos da prefeitura vem fazendo, esquecendo de parte do projeto, esquecendo informações. Isso já foi cobrado, já foi levado ao conhecimento do executivo, inclusive das pessoas que trabalham lá e respondem por isso. Como mais nenhum vereador desejou discutir o projeto de lei número 23/2016, coloco o mesmo em primeira votação. Os vereadores que aprovam o artigo 1º do projeto de lei número 23/2016 permaneçam sentados ou como se encontra. Aprovado. Os vereadores que aprovam o artigo 2º do projeto de lei número 23/2016 permaneçam sentados ou como se encontra. Aprovado. Os vereadores que aprovam o artigo 3º do projeto de lei número 23/2016 permaneçam sentados ou como se encontra. Aprovado. Os vereadores que aprovam o artigo 4º do projeto de lei número 23/2016 permaneçam sentados ou como se encontra. Aprovado.
Os vereadores que aprovam o artigo 5º do projeto de lei número 23/2016 permaneçam sentados ou como se encontra. Aprovado. Portanto, está aprovado o projeto de lei número 23/2016 em primeira votação. De acordo com o requerimento verbal do vereador Renato Teruel, consulta o plenário se há possibilidade de votar em segunda votação o referido projeto de lei nesta mesma sessão. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados ou como se encontram. Aprovado. Os vereadores que desejam discutir o projeto de lei número 23/2016 em segunda discussão, a palavra está livre. 1 minuto. Com mais nenhum vereador desejou discutir o projeto de lei número 23/2016, coloco o mesmo em segunda votação. Os vereadores que aprovam o projeto de lei número 23/2016 na íntegra permaneçam sentados ou como se encontram. Portanto, está aprovado o projeto de lei número 23/2016 em segunda votação. Item da ordem do dia. Projeto de lei de decreto legislativo número 01/2016. Conforme o regimento interno da Câmara Municipal de Alvilândia, o referido projeto de decreto legislativo será em discussão e votação única. O referido projeto de lei de decreto legislativo, dependerá do voto de 2/3 dos membros da Câmara para sua aprovação. Conforme o regimento interno da Câmara Municipal de Alvilândia, terá duração de 5 minutos por artigo, até o máximo de meia hora para discussão de projeto de decreto legislativo em primeira discussão. A referida votação será nominal em ordem alfabética. Solicito da segunda secretária, a vereadora Claudineide Aparecida da Silva Teruel, que faça a leitura da defesa do excelentíssimo senhor prefeito do município de Alvilândia, o senhor Ivan Zinetti, as contas do exercício de 2013, parecer da assessoria jurídica da Câmara Municipal de Alvilândia ao processo TC 0011722/026/13, referente às contas do exercício de 2013. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, vice-presidente, relator, ao processo TC 0011722/026/13 e do projeto de decreto legislativo número 01/2016, referente ao processo TC 0011722/026/13. Espera um pouquinho, né? Conforme o requerimento do excelentíssimo senhor prefeito municipal de Alvilândia, o senhor Ivan Zinetti, concedo a palavra ao mesmo pelo período de 10 minutos, se fizer presente. Pode ler, né? Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Alvilândia, Carlos Roberto da Silva, e nobres vereadores componentes desta casa. Processo Tribunal de Contas número 00722/26. Contas do Executivo Municipal do exercício 2013. Ivan Zinetti, portador do CPF 058-501 628/36, já caracterizado nos autos do Tribunal de Contas, número 00-1722/26/13, e no expediente, na qualidade de prefeito municipal de Alvilândia, vem justificar as anomalias contidas no referido processo, ora encaminhado ao egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, pois trata-se de falhas formais
que não trouxeram prejuízo ao erário municipal ou a seus comandados. Dentro deste contexto, passamos a combater e aduzir alegações e justificativas do processo de posse dessa casa, onde esclarecemos que não houve dolo ou má-fé na execução orçamentária. Respeitando a atuação desse Legislativo, agradecemos antecipadamente a oportunidade que nos dá em nos pronunciar a respeito dos tópicos combatidos junto ao Tribunal de Contas e, no caso, em pauta, justificar a essa Câmara Municipal. O senhor presidente e os nobres vereadores sabem das dificuldades de um pequeno município, como o que administramos, onde os problemas são muitos e requerem muito esforço para atendermos às necessidades do cidadão e cumprir a legislação, principalmente no que tange ao que foi elencado pelo Tribunal de Contas. A defesa presente tem por escopo eliminar toda e qualquer dúvida faltante ou ressalva acerca da legalidade das presentes contas, no que se verificará nas justificativas que se seguem. Como já esclarecido e comprovado que houve licitude e boa-fé de que se revestem os atos praticados por essa administração, direcionados única e exclusivamente aos interesses da coletividade administrada, respaldados sobre da lei, além da regularização e saneamento quanto a algumas pendências verificadas. Para tanto, devemos afirmar que essa administração sempre primou em atender os dispositivos da legislação, principalmente com relação aos textos constitucionais. Fato este reconhecendo pela fiscalização do Tribunal de Contas, conforme relatório emitido e que justificamos. Vejamos. A defesa prévia contemplou todos os pontos que achamos necessários para combater os tópicos que constou do relatório das contas de 2013. B. Sobre as contas de 2013, a maioria dos itens combatidos foram aceitos por este órgão como atendidos diante das providências. Tomadas e regularização daqueles pontos pendentes que foram justificados. Reconhecemos que, embora combatidos, houve tópicos que serão tratados separadamente em apartados, que iremos combater oportunamente. Deve ser considerado que o planejamento, gestão financeira, execução patrimonial, dívidas de curto e longo prazo, dívida ativa, lei de responsabilidade fiscal e precatórios, não tem pendências, visto que foram esclarecidas todas as anomalias, não ficando dúvida quanto à sua regularização. No próprio relatório emitido por este Tribunal de Contas, foi considerado que o déficit orçamentário foi de pequena monta. Também constado a redução dos restos a pagar e liquidação dos títulos anteriores, que houve recomendações quanto às demais falhas emuneradas, que algumas já foram corrigidas e outras combatidas em 2015. Certamente não estão ocorrendo em 2016. No final, transcrevemos aqui os registros efetuados pela assessoria técnica Conceição Maria de Oliveira Padilha. Por essas razões, ante as medidas corretivas anunciadas para a correção das falhas formais, manifesto-me pela emissão de parecer favorável às contas de 2013, apresentadas pelo Executivo Municipal de Alvinlândia, sem embargo da análise
de demais tópicos pelas assessorias pertinentes. Que fica para a pendência, segundo a assessoria técnica concluída por Fábio Castri Nobre, a despesa com pessoal que em 2013 foram encerradas com percentual de 59,27%. Todavia, a atual administração, quando assumiu, era de 60,3%. E em 2014, no primeiro quadrimestre, já caiu para 54,22%. No segundo quadrimestre foi de 52,64%. E o terceiro quadrimestre encerrou com 53,4%. Portanto, houve ajustes à administração, comprovou o grau de responsabilidade com as suas contas, reduzindo assim o percentual com pessoal, apesar da queda da receita, principalmente da desoneração comprovada de 2008 a 2014, cujos valores somente deste período somam o valor de R$ 10.298.916,39, cuja fonte de informação é do Tribunal de Contas da União. Diante do exposto, nos faz crer que a isenção da linha branca pelo governo federal ocasionou o desequilíbrio orçamentário nos municípios brasileiros. E no caso de Alvinlândia, por ser um município de pequeno porte e não dispor de outras receitas contundentes, trouxe grande prejuízo aos orçamentos municipais, que previam maior arrecadação e estas não ocorreram. Ora, diante desta realidade brasileira, rogamos a esta Câmara Municipal que analisem com carinho essas ocorrências que não dependiam do município, e sim de um contexto nacional. Que não haja injustiças, pois não cabe penalidades quando a culpa não foi da atual gestão, e sim do que herdamos da administração anterior, e as receitas perdidas em razão da má gestão do governo federal, que com as isenções concedidas às indústrias prejudicou sumamente os municípios brasileiros, onde o sofrimento é maior dos municípios de pequeno porte, como o caso do município de Alvinlândia. Pois bem, o contingenciamento existiu quando comprovado na análise técnica, todavia com queda tão grande da receita, não há planejamento que sustente essas anomalias, que realmente foram traiçoeiras para a execução orçamentária. Vejamos as perdas. Perdas com desonerações, município de Alvinlândia. Após a crise econômica mundial em 2008, o governo federal adotou uma série de políticas de desonerações de impostos, pois a grande maioria dela foi em impostos partilhados com estados e municípios. Isto teve como consequência a falta de recursos financeiros para a sua cidade. O município deixou de receber, entre 2008 e 2014, o total de R$ 10.298.916,39. 2008, R$ 1.167.871,43. 2009, R$ 1.108.862,19. 2010, R$ 1.310.174,55. 2011, R$ 1.434.374,70. 2012, R$ 1.572.752,92. 2013, R$ 1.768.065,22. 2014, R$ 1.930.815,38. Entendemos que esses números sensibilizarão esta Câmara Municipal. Não houve como regularizar tudo em um ano.
estoque da dívida deixada pelo gestor anterior, redução das despesas com pessoal, além do que foi feito, equilíbrio orçamentário diante do quadro acima. Portanto, caros vereadores, rogamos os bons préstimos dessa conceituada Corte de Contas que reconsiderem o parecer favorável, considerando principalmente que acataremos os apartados que defenderemos oportunamente e pelo fato que todas as providências foram tomadas para sanar as anomalias e falhas formais enumeradas, na busca de planejamento eficiente e melhores resultados no corrente ano e principalmente em 2016, o último ano de mandato diante do enquadramento da nova realidade brasileira. Assim é que a extensão do relatório subscrito pela auditoria e o elenco das ressalvas consignadas mostram aparências que não refletem a realidade do município, dos fatos e dos analisados. Por meio de uma análise racional e independentemente embasada em critérios e parâmetros legais e formais, buscando-se a correta valorização das falhas destacadas e dos argumentos que se seguem. Resta, ao final, apenas um rol enumerativo de observações levadas a efeito pela auditoria, que, em verdade, não tem o condão de macular a legalidade, legitimidade, economicidade, moralidade e eficiência dos atos praticados. São, portanto, falhas meramente formais, não resultando qualquer dano em concreto ao erário público e à coletividade administrativa. O bem da verdade, abandonando-se o aspecto qualitativo do relatório formulado e adentrando-se em seu aspecto qualitativo, evidentemente não desmerecendo o labor com que a auditoria elaborou. Há que se concluir que as ressalvas consignadas não visam de maneira alguma a aprovação definitiva das contas examinadas, conforme se verificará pelas argumentações explicitadas. O déficit da execução orçamentária não trouxe nenhum prejuízo à administração municipal, considerando que o mesmo foi de pequena monta, sem contar a economia de dotações orçamentárias constatadas, comprovando que houve contingenciamento de despesas. Vale registrar que atualmente estamos evitando todos os esforços para que não ocorra nenhuma anomalia nesse sentido, inclusive o remanejamento seja pautado de todos os recursos dentro da legislação e reconstituição desta casa. Dentro deste prisma, entendemos que serão aceitas nossas justificativas, pois estamos imbuídos de atender o que aqui foi exposto por este Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Das considerações finais, senhor presidente, senhores vereadores, diante de todo o exposto, encerra-se as alegações acima e nos desculpamos pela delonga, podendo as mesmas ser consideradas teratológicas, mas que, diante dos apontamentos destacados pela digna auditoria desta egrégia Corte de Contas, houve a necessidade de se ratificar tudo o que foi consignado inicialmente. Ressaltamos as observações lançadas e as falhas relatadas não foram intencionais, mas sim desprovidos de dolo, má-fé ou vontade consciente de se desrespeitar a lei. A administração pública municipal sempre procurou ao máximo, dentro das possibilidades que se apresentem frente à realidade do nosso município, dentre elas as dificuldades de recursos humanos, financeiros, atender às disposições legais e inerentes, bem como ao estrito cumprimento das recomendações
emanadas deste egrégio Tribunal de Contas. Elaboramos tais justificativas que julgamos necessárias diante dos laudos anexos. Aguardamos sejam integralmente acolhidas as razões de defesa produzidas para ao final, esta Egrégia Corte, usando do mais alto espírito de bom senso e justiça, emita parecer favorável à aprovação das contas apresentadas pela Prefeitura Municipal de Alvinlândia, relativos ao exercício de 2013, sem quaisquer ressalva ou recomendações. Isto posto, colocando-nos à inteira disposição desta Egrégia Câmara Municipal para dirigir qualquer dúvidas porventura suscitadas e esclarecimentos que se fizer necessário, aguardando o deferimento como medida correta e regular aplicação da mais rígida justiça. Nesses termos, deferimento. Alvinlândia, 25 de julho de 2016, Ivan Zinete, prefeito municipal. Qual que é o parecer do jurídico? Está na ordem, não está? Está na ordem. Esse é o parecer do jurídico? Câmara Municipal de Alvinlândia. Esse aqui, Tati, tem certeza? Contas da Prefeitura. Tem que ler tudo, Tati? Ah. Isso aqui. Isso aqui já foi. Tá. Contas da Prefeitura Municipal, exercício de 2013, Câmara dos Vereadores de Alvinlândia. Vereador, senhor Ederlei Marques dos Santos Briquese e Sidney Strube. Trata-se de pedido elaborado pelos excelentíssimos vereadores, senhor Ederlei Marques dos Santos Briquese e Sidney Strube, quanto a aparecer sobre as contas da Prefeitura Municipal de Alvinlândia no exercício de 2013. Preambularmente, importa consignar que, conforme notificado pelo Superior Tribunal Federal em 10 de 8 de 2016, em julgamento conjunto e histórico aos recursos extraordinários, decidiu-se em sessão plenária, por unanimidade, que o plenário do Supremo Tribunal Federal encerrou, na sessão plenária desta quarta-feira, o julgamento conjunto dos recursos extraordinários, ambos com repercussão geral reconhecida, que discutiam qual o órgão competente, se a Câmara de Vereadores ou o Tribunal de Contas, para julgar as contas do prefeito. E se a desaprovação das contas pelo Tribunal de Contas gera inexigibilidade do prefeito, nos termos da lei e da ficha limpa, em caso de omissão do Poder Legislativo Municipal. Por maioria de votos, o plenário decidiu no 848.826, que é exclusivamente da Câmara Municipal a competência para julgar as contas do governo e as contas de decisão dos prefeitos, cabendo que exclusivamente da Câmara Municipal a competência para julgar as contas de governo e as contas de gestão dos prefeitos, cabendo ao Tribunal de Contas auxiliar o Poder Legislativo Municipal, emitindo parecer prévio e opinativo que somente poderá ser derrubado por decisão de 2/3 dos vereadores. Prevaleceu a divergência aberta pelo presidente do STF, ministro Ricardo Lewandowski, que será responsável pelo acórdão. Segundo ele, por força da Constituição, são os vereadores
quem detém o direito de julgar as contas do chefe do Executivo Municipal na medida que representam os cidadãos. A divergência foi seguida pelos ministros Gilmar Mendes, Edson Fachin, Lúcia Marco Aurélio e Celso de Mello. O julgamento de relatoria do ministro Gilmar Mendes, o plenário decidiu também, por maioria de votos vencidos, os ministros Luiz Dias Toffoli, que em caso de omissão da Câmara Municipal, o parecer emitido pelo Tribunal de Contas não gera inegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1º da Lei Complementar. Esse dispositivo que teve na redação dada pela Lei da Ficha Limpa aponta como inelegíveis aquele que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável, que configure ato doloso de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível do órgão competente para as eleições que se realizem nos 8 anos seguintes, contados a partir da data da decisão, aplicando-se o artigo 71 da Constituição Federal. De acordo com o relator do recurso, ministro Gilmar Mendes, quando se trata de contas de chefe do Poder Executivo, a Constituição confere à Casa Legislativa, além do desempenho de suas funções institucionais legislativas, a função de controle e fiscalização de suas contas, em razão da condição do órgão de poder, a qual se desenvolve por meio de um processo político-administrativo, cuja instrução se inicia na apreciação técnica do Tribunal de Contas. No âmbito municipal, o controle externo das contas do prefeito também constitui uma das prerrogativas institucionais da Câmara de Vereadores, que o exercerá com o auxílio dos tribunais de contas do Estado ou do município onde houver. Exemplo, portanto, que a competência para o julgamento de contas anuais dos prefeitos eleitos pelo povo é de poder legislativo, nos termos do artigo 71 da Constituição Federal, que é o órgão constituído por representantes democraticamente eleitos, para averiguar, além da sua adequação orçamentária, sua destinação em prol dos interesses da população ali representada. Seu parecer nesse caso, é opinativo, não sendo apto a produzir consequências como a inegibilidade prevista no artigo 1º da Lei Complementar. Afirmou o relator, ressaltando que este entendimento é adotado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Pois bem, em análise ao processo formulado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, órgão técnico competente para auxiliar a Câmara dos Vereadores, houve formulação de parecer preliminar, vez de unilateral do Tribunal de Contas paulista, ou seja, que não conta com o crivo constitucional do contraditório da ampla defesa. Houve apresentação de justificativas por parte da Prefeitura Municipal de Alvinlândia. Foi apresentada pela assessoria técnica Conceição Maria de Oliveira Padilha, parecer favorável, o que presume a inexistência de qualquer insanável. Foi apresentada pela assessoria técnica do Tribunal de Contas, Cristina Amburi Borragini. Parecer desfavorável, que foi seguido pelo membro do Tribunal de Contas, Claudinei Correia Leite. Já o conselheiro do Tribunal de Contas manifesta-se pela rejeição das contas com recomendações para sua regularidade. Por fim, anexou o parecer proveniente da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo pela desaprovação das contas com recomendações. Ademais, em pesquisa, é de asseverar que não houve, até o presente momento, qualquer repercussão advinda do Ministério Público Paulista ou da Justiça Comum,
e das mencionadas contas, não havendo também qualquer repercussão quanto à existência de improbidade no ato doloso passados mais que 3 anos. Essa assessoria, em sua restrita competência vinculada aos princípios da estrita legalidade, proporcionalidade, finalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, não podendo destas diretrizes legais e constitucionais se afastar o recente julgamento que traça novo paradigma quanto às aprovações, além da existência de votos e entendimentos divergentes advindos do próprio Tribunal de Contas. Não se opõe nem a aprovação, nem a rejeição das descritas contas municipais de 2013, vez que compete à Câmara e seus membros eleitos pelo povo dentro da orientação, cada um dos pareceres auxiliares, elidir em face de sua conhecida sabedoria qual entendimento adotar, votando de acordo com o mesmo, por medida de legítima justiça. Comissão de Finanças e Orçamentos, vice-presidente Renato Teruel, relator Ederlei Marques Santos Brichesi. Processo, parecer de contas, parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, referente às contas do município de Alvinlândia. Exercício 2013. A consideração da Comissão de Finanças e Orçamento é submetido ao presente processo, contas do município de Alvinlândia, exercício 2013, sobre o qual oferecemos o seguinte parecer. Primeiro relatório, cuida a espécie de processo sobre o Tribunal de Contas, relativo ao exercício do ano de 2013, onde o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo opinou pela desaprovação das contas com recomendações. Parecer. Conforme o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, diante de todo exposto, estando as contas rejeitadas por diversos apontamentos, essa comissão, em sua competência vinculada aos princípios da estrita legalidade, proporcionalidade, finalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, não podendo dessas diretrizes legais e constitucionais se afastar. Opõe-se quanto à aprovação das contas da Prefeitura Municipal de Alvinlândia, exercício 2013, devendo as mesmas serem rejeitadas, face à existência de apontamentos insanáveis. Este é o nosso parecer. Renato Teruel, vice-presidente, e Ederlei Marques Santos Brichesi, relator. Acho que você olhou aquela hora, não foi? Você olhou aquela hora? Projeto de lei, projeto de decreto legislativo. Você não pode eliminar de decreto. É o decreto? É o decreto. É o decreto. É o decreto. Tem que ler o decreto. Câmara Municipal de Alvinlândia, projeto de decreto legislativo 2016. Dispõe sobre a apreciação das contas da Prefeitura do município de Alvinlândia. A Câmara Municipal de Alvinlândia decreta, artigo 1º, ficam aprovadas, rejeitadas, as contas da Prefeitura do município de Alvinlândia, referente ao exercício 2013, nos termos do parecer Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ficando ressalvados os atos pendentes de apreciação por este tribunal. Artigo 2º, este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, João Pereira da Silva, Alvinlândia, 23 de agosto de 2015. Sidney Strube, presidente, Renato Teruel, vice-presidente, Ederlei Marques dos Santos Brichesi, relator. Assinado por todos. Não está assinado por Sidney. Sidney. Você não vai assinar.
Os vereadores que desejam discutir o projeto de decreto do Legislativo número 01/2016, a palavra está livre. Então, vai discutir o decreto já, do projeto, tudo junto. Com a palavra, o vereador Derlei Marcos dos Santos Briquese. Boa noite a todos. Eu queria aqui, senhor presidente, aproveitar essa casa cheia, onde é uma democracia, é um voto, e esse voto é decisivo. Queria eu começar dizendo o seguinte: estava tendo uns boatos aí, segundo, que esse vereador estava correndo atrás dos demais vereadores para pedir a desaprovação, a desaprovação das contas. Por quê e qual o motivo que eu ia fazer isso? Cada vereador tem sua opinião, tem seu voto e tem sua decisão. Esse vereador tem o dele e respeita dos demais. Eu não preciso disso, fazer política. Por quê? Teve as contas do Eliseu, 2011, 2012, foi rejeitada. Eu saí correndo atrás de alguém, pedindo para alguém também? Por que agora não fala? Agora tem que usar de má fé também? Por que não fala? Vem falar para mim. Político que não tem o que fazer. Eu sempre votei e sempre vou votar pela legalidade, pela ética. Eu nunca mudei meu voto. Eu gosto de transparência. Sempre gostei. É por isso que eu tenho 4 mandatos, eu estou aqui. Que se eu errar também eu quero que cobra de mim. Eu estou ganhando para quê? Fui eleito para quê? Para fazer coisa certa. Não é para ficar escondendo coisa errada, não. Agora, se falar para mim que aonde não foi feito nada, está tudo correto as contas, por que o tribunal rejeitou? Quem que sou eu para ser a contrário do tribunal? Eu penso assim, se eu logo competente para aprovar ou rejeitar, eu acho que eu não deveria nem estar aqui votando. Eu acho que esse processo não deveria nem ter vindo para a Câmara. Porque tem uma lei aí no tribunal, já estão até falando dessa lei. É uma lei que foi votada em primeira, gente. Que vai deixar para a Câmara aprovar ou rejeitar. Agora, penso eu, isso é meu voto. Eu sempre votei de acordo com o Tribunal de Contas. Eu jamais, porque se eu é competente, eu não vou fazer o contrário dele, não. Estou aqui para isso. Jamais vou mudar minha decisão. Seja qual for, e respeito de todos vocês. Porque vocês foram eleitos para isso também. Só que eu tenho que falar o que eu faço ou deixo de falar, ou de fazer. Então esse vereador vota sempre na legalidade. Sempre na legalidade. E na ética. Vou continuar fazendo isso até 31 de dezembro de 2016. Porque se falar para mim que 2016 foi sanado os problemas, eu falo que é mentira. Porque está aqui, ó. Como que 2016 sanou os problemas? Que é o último mandato que foi falado na defesa do Executivo. Ele tem o direito de defender. Mas penso eu, não aqui, ele já teve o direito de defender lá. Por que quer mais? Defender o que mais? Se está errado, está errado. Ele está com acúmulo de cargo também. Falar que é só por causa da Folha. Não. A Folha, só para concluir, senhor presidente, a Folha, ela foi extrapolada porque pagou horas extras indevidas. Tá? E demais. Inclusive, acúmulo de cargo, que no qual ele também está. Que ele é aposentado por validez.
E tem a devolução dele também. E tem mais secretário também que está com devolução de 34 mil reais. Que acumulou. Além de ser secretário, ele está fazendo outro cargo. Agora, é ético isso aí? É legal? Então sempre vou votar na legalidade. Sou de acordo com o tribunal e não mudo. E quero pedir desculpa a vocês, porque tem hora que a gente se altera. Só que igual falaram no Facebook aí, é brabo. Eu não sou doido pra ser brabo? Doido ou brabo? Tá? Então, essa é a minha opinião e é meu voto. E vou continuar assim. Se Deus quiser. Jamais vou me omitir. Eu não sou malandro. Tá? Não vivo das custas de prefeitura, de nada. Quem é meu patrão é o povo. Eu ganho para isso. E vou continuar fazendo o que é obrigação minha. Se Deus quiser. Mais algum vereador? Com a palavra, o vereador Sidney Struck. Senhor presidente, muitos presentes. Por favor, gente. Gostaria que, como foi pedido aqui, a educação, nós temos o direito de cada um ter a sua resposta e a sua defesa. Sou presidente da comissão, mas, analisando as contas do senhor prefeito, analisando o parecer do advogado da Câmara Municipal de Alvilândia, analisando qual foi o problema que aconteceu, essa folha de pagamento... Por favor, gente. Essa folha de pagamento que veio aí, entrou no mês de 2013 já com 60% estourado do orçamento. Então, o Tribunal de Contas, ele vê as contas de maio até maio do outro ano. Nesse intervalo, o prefeito assumiu em janeiro, e nesses 4 meses, como ele mesmo disse, não conseguiu baixar essa folha de pagamento. Então, os 8 anos foi do outro prefeito. Então, julgando isso, como presidente da comissão, cada um tem sua maneira de pensar, interpretar. Essas contas são de 2012, 2013. Que começou em maio de 2012, que foi agora em 2013. Começou em maio e fechou em maio. Começou em maio de 2012. Ela fechou em maio de 2013. Então, eu venho aqui dizer, não estou dizendo que sou a favor do prefeito, não. Não sou a favor do prefeito. Agora eu vou dizer para você, você pagaria por um crime que não é seu? Ele tentou, sim. Ele tem suas culpas. Só que eu falo para você que é funcionário público hoje aqui. Presta atenção. Presta atenção. Muitos funcionários aqui, o salário baixo. Que todo mundo sabe que o salário público é baixo. Tem as 40 horas de vários funcionários mais antigos. Tem um jeito sim de baixar a folha de pagamento. Só cortar as 40 horas, cortar os benefícios que os funcionários têm. Então, eu digo para você assim, ó, eu não gostaria que faltasse de comer na tua casa. Por quê? Eu sou a favor do funcionário. Sou a favor do funcionário. Ô, gente, por favor, vocês não podem se manifestar.
Por favor. Então, eu gostaria que você analisasse se você que é funcionário público hoje, você vai entender isso aí. Eu não gostaria que baixasse o salário de vocês, que desse mais ou menos, se tivesse condições. Só que o nosso orçamento não tem condições de dar mais aumento para vocês. E vocês acham justo tirar do salário de vocês? Muito obrigado. Mais algum vereador? Como mais nenhum vereador desejou discutir o projeto, mas nenhum vereador desejou discutir o projeto de decreto legislativo número 01/2016, coloco o mesmo em votação. Votação única. A referida votação será nominalmente e na ordem alfabética, de acordo com o regimento interno da Câmara Municipal de Alvilândia. Vereador Arthur. Favor do parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Contra o parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nessa casa de lei aqui estão reunidos em 9 vereadores. Eu acho que cada um tem a sua opinião, tem a sua satisfação. E eu, como vereador dessa casa, eu voto a favor das contas do prefeito Ivan Zinetti. Por favor. Por favor. Ó, se você não cumprir a ordem, eu vou mandar vacuar o plenário. Por favor. Se vocês estão pretendendo tentar tumultuar as coisas, é bobeira. Eu já falei no início da sessão que cada vereador tem o seu direito de voto. Assim como vocês vão ter futuramente. Certo? Carlos Roberto da Silva. Favor do parecer do Tribunal de Contas ou contra o parecer do Tribunal de Contas? Antes de eu tomar a decisão do meu voto, quero deixar recomendações aqui aos prefeitos, ao prefeito municipal e os futuros que vierem pela frente aí. Que se reúnam com seus jurídicos, suas assessorias e procura fazer o que deve ser feito para que essas contas sejam sanadas. Porque não é justo também a Câmara ser penalizada por alguns atos administrativos. Sendo que já foi dito, como disse o ministro Ricardo Lewandowski, que tudo isso dependerá da Câmara. A Câmara que tem poder de decisão. Por isso, meu voto é a favor da aprovação das contas. Claudinei Aparecida da Silva Teruel. Sou favorável às contas do prefeito Ivan Zinetti. Ederlei Marcos dos Santos Briquese. Pela legalidade e pela ética, meu voto é favorável ao Tribunal de Contas. Por favor, José Eduardo Ultramário. Favor do parecer do Tribunal de Contas ou contra o parecer do Tribunal de Contas? Sou a favor as contas do prefeito. Leonício Roberto Eleutério. Assim como eu votei a contas do ex-prefeito, eu voto a favor das contas do atual prefeito Ivan Zinetti. Luiz Magno Russo. Senhor presidente, eu gostaria de, já que o Leuzinho falou ali que ele votou as contas do Eliseu, eu também votei as contas do Eliseu. Só que eu achei que devia melhorar, não continuar a mesma porcaria que estava. Você não se importa? Até quando a Câmara vai ficar passando a mão na cabeça de cada prefeito que passa aqui e vem a conta desaprovada? Até quando?
Como eu já disse no começo, vou falar de novo, eu não sou candidato 2016, só que eu peço um pouquinho de dignidade dos candidatos que vêm agora e dos que estão aqui, que quando façam promessas nas casas, que cumpram as promessas que façam. E que eu espero do... Por favor, gente, o vereador está na tribuna. Por favor. Eu espero que através desse trabalho que o Ministério Público está fazendo, em 2016, 17, 18, 19, não venha a mesma conta que veio agora. Agora, é de interesse de alguns que aprove a conta. Isso eu não tenho dúvida. Só que eu peço para o presidente que ouça a voz que está falando ali atrás, que eu intimo ele na delegacia. Aí ele deixa o nome dele lá, se ele é homem de lá, e colocar o nome dele do que ele está falando ali. Por favor, gente. Então, senhor presidente, meu voto, eu não falei o voto ainda, meu voto é de acordo com o Ministério Público. Renato Teruel. Caros amigos, eu tenho matemática, tenho conta feita, já sei que já foi passado. Mas eu já sei o que deu, já sei o que vai dar, já sei o que aconteceu aqui. Então, mas eu, como vice-presidente das contas aí, eu voto a favor do tribunal. Sidney Struco. Gostaria só de falar um momento. Na verdade, em 2013, eu não estava aqui para julgar qualquer um. Entrei agora no final do mandato. E eu não tenho possibilidade de falar para vocês se ele é culpado ou inocente. Por favor, gente. Gostaria de dizer para vocês, não pego nem R$1 de ninguém. O que eu estou fazendo aqui hoje, é eu que estou fazendo. Ninguém pediu para mim falar sim ou não. Estou sendo justo. Então eu seria injusto eu criminar uma pessoa, sendo que eu sinto que ele não é culpado. Meu voto é favorável ao prefeito. Portanto, está aprovado o projeto, o parecer do Tribunal de Contas de Decreto Legislativo número 01/2016 em votação única. E não havendo mais vereador que deseja fazer o uso da palavra, declaro encerrada a presente sessão.